Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Um grande sucesso no meu canal é o vídeo sobre a abertura escocesa, né? Muito sucesso mesmo, o pessoal tem gostado, é muito boa essa abertura para quem tem menos de 1600 de rating, né? E você tem um jogo fluido, um jogo legal, um jogo atacante e você consegue desenvolver bem as peças. Se o jogador de pretas não souber jogar direito, ele perde. Eu quero continuar esse estudo com o gambito escocês, né? Que é uma variante que vem depois da defesa escocesa, tá? E é realmente muito bom mesmo. E para jogadores nessa faixa de rating, vai deixar o seu jogo bem sólido, tá? Se não está inscrito no canal, se inscreva. Dê o seu like, comente e compartilhe com seus amigos, tá bom? E vamos lá pro vídeo. O gambito escocês é assim: E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, jogadas naturais e normais. E agora você, ao invés de jogar aqui o bispo para C4 ou para B5 na Ruy Lopes, né? O ideal é você jogar D4. Esse aqui é a abertura escocesa. Aqui, 100% dos mestres jogam tomando o peão. Eles escolhem tomar aqui e seria o gambito escocês, tá? E mesmo na base de dados de jogadores normais, assim, abaixo de mestres, 75% preferem escolher esse lance. Peão toma peão. E agora, ao invés de você retomar aqui de cavalo, né, talvez uma troca de cavalos, não. Você vai lá e coloca bispo C4, atacando esse peãozinho em F7. Qual é a ideia? Atacar esse peão o mais rápido possível. As pretas podem continuar de várias formas, uma delas é bispo C5. E aí você joga cavalo G5, que defende o seu peão e principalmente ataca aqui F7. As pretas normalmente vão defender esse peão. E como? Com o cavalo H6. Aí você joga cavalo F7 tomando aqui de qualquer jeito, toma um peão, as pretas retomam e você vai de bispo e sacrifica seu bispo. Por quê? Na hora que elas retomarem de rei, você faz dama H5 cheque. E olha só, o cheque tá dando um duplo aqui também no bispo, então o bispo vai cair. Então você já recupera. E aí as pretas defendem com o peão, abrindo essa diagonal, ó. E você vem aqui e toma o bispo. E agora, D6, se vier um D6, você joga dama C4. Se vier bispo E6, dama E2. O que nós temos aqui? Um belo de um ataque surgindo. Você pode avançar esses peões aqui em H e em G. Colocar o bispo aqui, cutucando a dama. Desenvolver seu cavalo ou por aqui ou por aqui. E dar um roque longo. O rei preto está no meio do tabuleiro. Você tem uma vantagem, tá? Uma vantagem bem interessante, tá? Por isso que é legal esse gambito escocês, tá? Vamos ver uma outra variante que pode acontecer também. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4. Gambito aceito, bispo C4, como a gente fez. Bispo C5. Aqui, ao invés de jogar o cavalo aqui, vamos fazer uma segunda opção, que é C3. Esse aqui se chama Axo Gambit. Gambito Axo. E aí, se as pretas retomam de peão, você pode fazer o seguinte: vai lá de novo, sacrifica o bispo, o rei sai, dama D5 cheque. Olha só, isso aqui pode dar em checkmate, hein? Se o rei for para E8, ao invés de tomar o bispo agora, vai lá, dá um chequinho em D5, vem o G6 de novo, aí você vai lá e toma o bispo. D6, dama vem para cá, cutuca a torre. Olha só que interessante. Se as pretas jogar, a melhor jogada aqui é as pretas virem com a dama para defender a torre, tá? Porque se vierem de cavalo, você já tem esse lance aqui, bispo G5. E agora as pretas vão ter muito problema para defender esse cavalo, né? Vai ter que tirar o rei daqui, né? E vai ficar mais vulnerável ainda, tá? Então é realmente uma... E também pode acontecer o seguinte, aqui atrás, ó. Vamos supor que ao invés de tomar o peão, as pretas resolvam fazer D5.
tá? Então elas não tomam o peão aqui, ó, e fazem D5, fechando essa diagonal. Aí você joga bispo B5, atacando o cavalo, e como se diz, cravando o cavalo, né? Aí cavalo E4, cavalo, peão toma, bispo B4 pode dar um cheque, bispo D2, cavalo toma, cavalo retoma, roque, roque, bispo G4, H3 cutucando o bispo, bispo H5, dama A4, tentando tomar o cavalo, bispo D2, cavalo toma, e cavalo E7, F4, tá? E aqui você tem um centro forte aqui no centro do campo, né, do tabuleiro, com os peões aqui, né? E você tá tranquilo com o rei na casa preta, porque não tem bispo de casa preta, né? Então fica tranquilo aqui também. É uma variante que pode acontecer, né? E as brancas também estão com vantagem, tá? Uma outra variante. Vamos supor que o jogador de brancas não tome aqui, saia com o cavalo para F6. Ok, atacando seu peão. Você vai avançar o seu peão. E aí vem D5. Você fica atacando o cavalo e atacando seu bispo. Então você tira o bispo, cravando o cavalo. O cavalo vem para E4. Peão toma. Bispo vem e ataca. Aí você pode sair com o bispo defendendo ao invés de cavalo, né? Cavalo toma, cavalo retoma. Roque, roque, bispo G4, cravando o seu cavalo, você faz o H3, bispo H5. Novamente aqui, agora você está atacando, a ideia é, você toma o cavalo e depois ganha o bispo, né? Aí eles vão fazer isso aqui, essa troca, né? Cavalo E7, F4, tá? Centro forte de novo para as pretas, mesmo tomando de cavalo ou de bispo aqui, tá? A variante ficou bem parecida. Uma outra variante bem interessante é essa aqui. E4, E5. Aqui, nessa hora que você avança o cavalo para G5, no Lichess mostra que jogadores comuns, 30%, a maioria, tá? Joga H6. Isso aqui é um erro, tá? Porque você pode explorar esse erro. Como? Tomando o peão aqui de cavalo, você vai dar um duplo na dama e na torre. O rei toma o cavalo e você ataca de bispo, tá? E aqui, se o jogador de presas não souber jogar, ele vai entrar numa enrascada feia. A melhor jogada aqui é rei G6, tá? Ninguém faz isso. Normalmente o cara vai errar, vai jogar rei E8, rei E7, né? No máximo rei F6 também, que não é tão ruim também, tá? Mas essas duas posições são terríveis, ó. Eu vou analisar aqui esses dois casos para vocês, ó. Se o rei for para E8, você vai com a dama de novo, G6, dama toma, e aqui tem mate, ó. Você vem aqui, força o rei a voltar, ataca de bispo. Se o rei sair para C5, você vem aqui, ó, e aqui é mate. Tanto o rei indo para trás ou para frente. Ó, ele pode voltar aqui para trás também, para B6. O mate é da mesma forma, tá? Com dama B5. Então realmente não foi uma boa jogada das pretas. E se lá atrás o rei fosse para E7, e se nessa posição que eu falei, ele não fosse para E8, fosse para E7, da mesma forma você consegue forçar. Jogando o seguinte: C3, peão toma, cavalo retoma, dama E8, roque, rei D8, tá? Aí, né, é só nessa variante que as pretas conseguem algum benefício aqui, tá? A única saída para o rei se dar bem é jogando assim, tá? Senão as pretas estão em desvantagem novamente. Aí vem C3, D toma, e aqui cavalo toma, a ameaça é botar o cavalo aqui, né? E cutucar o rei de novo. E normalmente as pretas jogam errado. Ao invés de colocar a dama aqui, ó, que é o melhor lance, dama E8, para você fazer uma fortalezinha pro rei, ela joga um cavalo F6 atacando o seu peão. Aí você vai lá, ó, cavalo D5 dá cheque, elas vão retomar de cavalo,
você toma de dama e vai forçar aquele mate lá que eu já mostrei anteriormente. Que é o seguinte, a dama vem agora para defender o mate, né? Bispo G5. Parece que estamos dando o bispo, né? Quando a dama, o peão toma o bispo, você vai lá e aí força o rei aí para onde você quer. Que é exatamente aqui, ó. Você vem de roque longo. E aí já era, né? Cavalo vem, torre toma, bispo C6 e dama dá mate aqui em B5. Olha só como esse gambito escocês é fortíssimo, né? Espero que você esteja gostando desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, comente o que você está achando dessas linhas. É realmente uma abertura que você pode implementar e colocar nas suas aberturas, né? Eu quero analisar mais uma variante com vocês, que é E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, tá? D4, tomou, bispo. Aí, você avançou. Não precisa dar roque. Você dá roque nessa altura aqui. Se as pretas jogarem e tomarem esse peão grátis, é um erro terrível. Você joga torre E1. Elas jogam D5, né? Para manter o cavalo, né? Mas aí você joga bispo toma, dama vem e retoma, cavalo vem para C3, aproveitando que esse peão tá cravado, né? Olha aqui, se esse peão toma aqui, você ganha a dama, né? Aí a dama vai sair, por exemplo, se ela jogar em A5, cavalo E4, bispo E6, cavalo protegido pelo outro cavalo vai para G5. E você, quando as pretas dão um roque aqui, né? Você tem um jogo com uma pequena vantagem também, tá? E dá para levar e é uma abertura realmente sólida. Agora você pode jogar um bispo aqui, cutuca a dama daqui, ou tomar o bispo aqui já, né? Você que sabe. Uma vantagem legal para as brancas, tá? O rei tá protegido, tá tudo certo. E tem a última variante que eu quero mostrar para vocês, que é o ataque Max Lange. Esse ataque é assim, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma, bispo vem, cavalo F6, roque. Aí o jogador de pretas não toma o peão, ele joga bispo C5. Aí você vai para E5 avançando, D5, peão toma, torre E1. Se as pretas jogarem bispo aqui para defender o cheque, você tem uma jogada interessante aqui. Cavalo vem aqui em G5. E dama toma, atacando o seu cavalo, mas o cavalo está protegido. Você faz esse lance aqui, cavalo toma E6, peão retoma, dama vai para o ataque. E esse aqui é um ataque duplo. Esse é o famoso ataque Max Lange. As pretas vão ter que defender o roque de alguma forma, por exemplo com a dama, e você ganhou o bispo aqui. Então esse ataque te dá um bispo de vantagem, tá? Olha que interessante. Assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é sobre a abertura escocesa, tá? Que dá 90% de chance de vitórias para você. E até o próximo vídeo. Valeu!